Trump revoga, cancela o visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos. É uma decisão inédita, uma decisão perigosíssima. Vamos ver para quem? É um divisor de águas muito perigoso nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Veja, você entendeu bem? A chefoa da diplomacia brasileira nos Estados Unidos não pode mais permanecer nos Estados Unidos porque o governo Trump cancelou o visto daquela belezura. A diplomacia tem certos recados que querem dizer muito. Por exemplo, recentemente o governo Lula chamou de volta para o Brasil o embaixador brasileiro que estava na Argentina. Lula ficou insatisfeito com falas de Milei. Isto é um primeiro passo para demonstrar insatisfação na diplomacia. Depois Lula convocou o embaixador argentino em Brasília para prestar esclarecimentos. Já é um passinho a mais, é um degrau a mais em uma crise entre dois países. Agora, o que fizeram os Estados Unidos? Expulsou praticamente a embaixadora brasileira em Washington. Significa que o governo Trump sabe de alguma coisa bastante pesada do Lula e de sua turma. Porque vem aí jogo pesado. Segura, segura. Upa, upa, cavalinho. Vamos nessa aí, gente. Aperta o cinto aí. O governo Trump cancela visto de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, diz o portal Metrópolis. A decisão foi anunciada por uma autoridade do Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta terça-feira. Agora há pouquinho. O governo Donald Trump cancelou o visto da embaixadora Maria Luísa Viotti, chefoa da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A decisão foi anunciada nesta terça-feira por um funcionário da diplomacia norte-americana. Viotti, a embaixadora, está à frente da representação brasileira em Washington desde 2023, quando foi indicada pelo presidente. Com isso, ela se tornou a primeira mulher a chefiar a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Não está indo bem a Viotti. A medida até então é vista como uma retaliação dos Estados Unidos contra a demora do governo brasileiro em conceder o chamado agreement, ou aval, no jargão diplomático, para Daniel Pérez, deputado estadual pela Flórida, que foi indicado pelo governo Trump para assumir a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele foi indicado em 1º de junho, mas até o momento, Lula não, vamos dizer assim, concordou. Se é que se pode dizer isso. Não deu o assente, né? A informação de revogação do visto da embaixadora brasileira foi inicialmente divulgada pelo jornalista Paulo Figueiredo, que sabe das coisas, que participou de uma coletiva de imprensa fechada com um representante do Departamento de Estado norte-americano, o Marco Rubio. O Metrópolis confirmou a decisão junto a repórteres brasileiros que participaram da mesma entrevista. O Itamaraty não foi comunicado previamente. Segundo fontes do Itamaraty vamos dizer assim, é o corpo da diplomacia brasileira. Segundo fontes do Itamaraty, o governo brasileiro não foi informado previamente sobre o cancelamento do visto de Maria Luísa Viotti, embaixadora agora sem visto nos Estados Unidos. A reportagem procurou o Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas para maiores esclarecimentos sobre esse assunto. Até então não houve resposta. O espaço segue aberto, tereró. O episódio desta terça-feira, desse cancelamento, se soma a outros no recente histórico de tensão entre Estados Unidos e Brasil. Em meio aos acenos positivos do governo Trump e a família Bolsonaro e o temor de uma possível interferência dos Estados Unidos nas eleições do Brasil, Washington e Brasília enfrentam uma crise nas relações diplomáticas que vem se acirrando nos últimos meses. Que coisa! Vamos ver o que diz a CNN sobre esse assunto.
Jussara na CNN. Estados Unidos exigem aval a embaixador para devolver visto à diplomacia brasileira. Não é? É porque é o seguinte, o Trump, quando tomou posse, desprezou tanto aqui os ignóbeis que sequer nomeou um embaixador norte-americano para o Brasil. Deixou aqui, durante todos esses anos, os últimos anos aí, um encarregado de negócios, fazendo às vezes do embaixador. Porque o Trump não dá mínima para a diplomacia extremista do governo Lula. Mas recentemente, agora em 2026, o Trump pegou um jovem deputado republicano da Flórida, presidente da Assembleia Legislativa da Flórida, republicano conservador, e nomeou, e o Congresso aprovou, para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil. É um latino, como Marco Rubio, um homem que compartilha da mesma visão de Marco Rubio para a América Latina. O que fez o governo Lula, e isso já era esperado, o Lula segurou a última etapa. Ou seja, existe uma etapa. Os Estados Unidos indicam o embaixador, não é? Mas não é assim, indicou e o cara já pode vir para a embaixada e assumir, não. Em diplomacia, o país que vai receber o embaixador, ele tem que compor o ato de indicação. Ele tem que dar um último aceite, dizer, eu aceito, eu quero esse embaixador estrangeiro no meu território. E o Lula está segurando esta etapa. Por quê? Porque o Lula não quer esse republicano sendo embaixador no Brasil. O Lula não quer esse conservador alinhado à direita como embaixador do Brasil. Teme que em ano de eleição isso possa ser negativo para ele. Então, agora não há mais dúvida, porque parece que os Estados Unidos estão dizendo o seguinte: eu tiro o visto da sua embaixadora e só devolvo se você aceitar rapidamente o meu embaixador. E aí, Luli? Thaís Herédia, a crise Estados Unidos-Brasil ganha capítulo inédito e perigoso. Vamos ouvir um pouco desses reclames aqui da esquerdista Thaís Herédia na CNN Brasil. Crise Estados Unidos-Brasil ganha um capítulo inédito e perigoso. Se a diplomacia como instrumento regional e racional e civilizado já estava enfraquecendo com a guerra tarifária, com essa decisão, Trump confirma para o mundo que a regra do jogo nas relações internacionais mudou para valer. O nome da regra chama-se Trump. Trump. Tem até uma música que Tony Bennett cantava com uma palavra que pode ser, não é muito legal aquela palavra, né? Que pode ser rimar com Trump, que tem uma sinomínia, mais ou menos. Não é o caso, né? Divaguei. Mas você, porque o nome da música The Ladies Are... Eu não vou falar, né? Cadê a professora de inglês que está aí? Mas na voz do saudoso Tony Bennett, é interessante aquilo. Vamos então. O governo do presidente americano Donald Trump revogou o visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, uma decisão sem precedentes. Diplomatas e cientistas políticos estão surpresos e assustados com a informação. A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, portanto, ganha mais um capítulo inédito, estranho às relações históricas entre os dois países e perigoso. Pois é, sabe o que é? Sabe por que é inédito? Porque, de fato, nós tivemos sempre mais de século de ótimas relações diplomáticas. Ocorre que existe um governo aqui, hoje em dia no Brasil, que é como nunca antes anti-americano e como nunca antes pró-China. E os americanos sabem disso. E sabem de outras cositas más. E aí nós temos o fator Trump. O Trump faz aquilo que ninguém mais faz. O Trump é imprevisível. E isso deixa os adversários em polvorosa. O argumento para essa revogação é retaliação ou reciprocidade a decisão do governo brasileiro de até agora negar a entrada do representante Donald Trump para tomar posse como embaixador americano no Brasil. Se a diplomacia como instrumento racional e civilizado já estava enfraquecido com a guerra tarifária, agora com essa decisão de Trump confirma para o mundo
que a regra do jogo nas relações internacionais mudou para valer. Agora vale tudo, o que o Trump quiser. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso daí. É isso aí. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, compartilhe e comente. Vai aparecer a tecla hypar. Clica aí na tecla hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você se tornar membro do canal, indo até a aba Seja Membro. Estamos lançando aqui o tema do... fazendo uma hashtag Luiz Felipe de Orleans e Bragança para concorrer a vice-presidente na chapa do Flávio. Vamos lá? Vocês ficaram empolgados na live de ontem com essa minha defesa. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado de segundo mandato, conhece a economia como ninguém, conhece a história da política como ninguém. É um homem que tem, por exemplo, um projeto de nova Constituição, um projeto de novo Código Tributário, sujeito de reputação ilibada. Seria um grande vice-presidente. Um grande vice-presidente. Ontem eu até falei que podia ser uma espécie de Marco Rubio, né? Assumindo funções de chefe de Estado, muitas vezes, em substituição ao presidente. Mas podia ser bem um vice-presidente nos moldes daquilo que o Trump vem dando espaço para o J.D. Vance, vice-presidente norte-americano, está fazendo lá. Não é? Luiz Felipe de Orleans e Bragança seria um bom vice-presidente.